NFT como item colecionável é só uma das formas de uso do token não fungível. Como assim? Quem vai contar mais e trazer detalhes são as nossas convidadas do videocast de hoje. Lívia Electra, musicista e principal fotógrafa brasileira em destaque na comunidade NFT, e Simone Sancho, cofundadora da plataforma de beleza Belong.be. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Elas também são cofundadoras da IVE, que é uma organização que visa, de uma maneira descentralizada, incluir mulheres na Web 3.0. A Ana e a Cíntia, que já participaram também aqui do podcast Mulheres do Agora, também são cofundadoras. E agora eu quero que vocês contem um pouco mais pra gente das iniciativas de vocês e desse movimento, dessa organização em conjunto que vocês e outras mulheres incríveis fazem parte. Que é tão importante, né? Super importante. Pode começar. Epa! Bom, vou começar aqui. Eu sou Simone, falar um pouquinho da minha história, né? Sou empreendedora, digamos assim, né? Porque sempre que você se aventura, pode se chamar assim. Empreendedora, uma entusiasta do tema de tecnologia, Web 3.0, mas nativa também no mercado de beleza, né? Entusiasta do tema de mulheres, né, e da defesa de ações que buscam colocar mulheres no mercado, né. Sou mãe também, tenho 2 pequenas, uma de 2 anos e meio, outra de 40 dias. As meninas ficaram assustadas quando eu contei isso aqui, mas para as mães que estiverem vindo e escolherem isso, é possível, dá para fazer videocast na sequência. E junto com a Electra aqui, com outras mulheres, sou cofundadora da IVE. E quero agradecer o convite para estar aqui hoje e falar desse tema que a gente ama, né? Que é um digital, mulheres, falar de NFT, né? Tá do lado dessa artista aqui do lado, que mais que ninguém entende disso. Então, esse é um pouquinho de Simone aqui, entusiasta desse mercado, apaixonada por beleza, mami, convidada da Startse hoje. Muito obrigada. Maravilhosa. Muito Obrigada. linda. É um prazer e uma honra ter você com a gente. Muito bom, obrigada. Electra, eu brinquei com ela que ela tem nome de super-heroína de filme de ação, Isso. então ela já vai contar aqui pra gente os poderes dela. Eu não tenho poder nenhum. Meu nome é Lívia Electra. Oi? Há controvérsias. Eu sou fotógrafa, sou musicista, tô aí no universo do NFT vendendo minhas fotografias, já vai fazer quase 2 anos, então... Pioneira, saí um pouquinho na frente aí. E tenho muita história para contar sobre NFT e tô muito feliz de fazer parte desse projeto da IVE, porque é um projeto incrível que, cara, a gente já vem desse gap de homens e mulheres, desde investimento, aí vem da criptomoeda, aí vem de tudo assim, para chegar no NFT e a gente descobrir que, mais uma vez, somos... minoria, somos 4% só de mulheres, então é um absurdo esse número, é um absurdo muito grande, e a IVE, a gente ficou revoltada com isso e falou, vamos juntar todas as mulheres possíveis e fazer elas aprenderem sobre blockchain, investimento, Web3, sobre NFT, sobre tudo isso, e pra mim tá sendo incrível, porque quando eu comecei, eu olhava pro lado e não via outras mulheres no NFT. Então, poder encontrar tantas mulheres assim, e no Brasil, nossa, pra mim foi um sonho, era o que eu tava esperando esse tempo todo. Que demais. Foi muito incrível mesmo, e tô muito animada por tudo que tá por vir. É inacreditável, né? 4%, considerando que as mulheres são aí metade ou um pouco mais da metade da população mundial. Então, acho que é um grande desafio e muito necessário. Antes da gente começar a falar da questão das mulheres e até da fotografia na NFT, vocês podem começar compartilhando um pouco o que é NFT? Pra gente tirar essa cortina de fumaça que às vezes as pessoas ficam com dúvida, né? Porque tem muito aqui, ó. NFT é um token não fungível. Fungível. O que é isso? Uau! E, ok, a gente sabe que é algo que não pode ser reproduzido, mas e aí? O que mais? Contem aí pra gente. O NFT, então, ele é um token não fungível. Ele usa a tecnologia da blockchain. Que é a né? mesma do Bitcoin. Do Bitcoin. Cada moeda, ela tem o seu blockchain, né? Então, no caso do NFT, por exemplo, no meu caso, eu uso o Ethereum, que é uma outra moeda também. E o NFT, eu acho que é a maneira mais simples, assim, ele dá autenticidade para um ativo digital. Então, a maneira mais simples de explicar e que a gente vem usando bastante, todo mundo que
tento explicar o que é NFT, usa esse exemplo, porque eu acho que é o exemplo que é mais fácil de entender. Pensa na Mona Lisa, no quadro da Mona Lisa, ela tá no museu, então aquele quadro é o único, original, e só ele tem valor, né? Você pode entrar na internet, baixar a foto e imprimir ela, tentar revender aí milhões de vezes, a diferença de preço é absurda, né? Porque só tem uma original. E o NFT, ele traz um pouco disso, de trazer essa autenticidade para aquele item. Vou dar o exemplo das minhas fotografias. Eu colocando elas como NFT, eu trago autenticidade para ela, aquele item é único. E utilizando a tecnologia da blockchain, todos os colecionadores, todas as pessoas que gostam de arte e quiserem colecionar aquela fotografia, vai ficar descrito todas as transações por onde aquela fotografia passou, quem foi o comprador anterior. Eu consigo receber royalties pro resto da vida. Então, é um controle, assim, bem automático, sabe? Então, é até legal se você pensar em obra de arte física. Um cara compra, ele pode revender, talvez o artista nunca receba porcentagem disso, sabe? Então, o NFT, ele traz toda essa tecnologia para o universo da arte, e hoje está sendo utilizado não só para arte, para inúmeras coisas. Tem as nossas coleções agora da Ivy, que vão ter utilidades, então a pessoa vai ter um workshop, a pessoa vai ganhar cursos, mentorias. Então, tem esses dois tipos de NFT aí que a gente está fazendo, que é o de obra de arte e o de utilidade. Legal. E um pouco antes da gente começar a gravação, a Simone contou aí, trouxe uma historinha explicando um pouco sobre o NFT na prática. Conta agora para a audiência, Simone. A clássica, né? A gente está aqui, perfeita essa definição da Lívia aqui, o NFT como ativo, né? E essa historinha que eu conto mais para mim, né? Eu contava para eu entender, e eu acho que faz sentido na simplificação das coisas, né? Acho que quando a gente olha para a história do mundo real, né, e tudo isso a gente está falando do metaverso, que nada mais é do que a extensão do real para essa internet mais imersiva, que é o que a gente deve viver nos próximos anos, né? E que é difícil de falar porque afinal não está pronto, então é sempre futurologia, né? Quando a gente pensa que a nossa realidade ela se expande do mundo físico para o mundo digital, algumas vivências do mundo físico também começam a se criar no digital, né? Então foi assim quando lá na história a gente resolveu trocar, né? Resolvia trocar copo por banana e você precisou da moeda para equalizar os valores e permitir que as trocas, daí o surgimento da moeda, né? Que no ambiente digital é a cripto, né? Então a mesma coisa. E também a certificação dos ativos, né? Então, a propriedade, né? A propriedade, ela existe desde muito, muito antes. E no mundo digital, o que certifica a propriedade de algo, a veracidade, a unicidade daquele item, é justamente a NFT, né? Que é isso que a Lívia colocou. Então, a NFT ela pode ser desde a propriedade de uma casa, né? Eu brinco com aquele exemplo do cartório, né? Como é que você sabe de quem que é aquele pedaço do terreno na terra, né? Você vai no cartório, que nada mais faz do que consultar a blockchain física para ver que na época das capitanias hereditárias, aquela terra foi dada para não sei quem, que depois vendeu para não sei quem, que não sei quem, e aquilo realmente existe uma formatação de que aquela propriedade existe, né? Então, quando você certifica toda essa cadeia, né, tokeniza, é algo que acontece, que a NFT faz para o ambiente digital. E o mesmo vale para outras propriedades, né? Hoje a gente tem como propriedade os bens físicos e os ativos artísticos, né? Então, quando a Lívia dá esse exemplo da Mona Lisa, é exatamente isso, né? Cara, é muito fácil copiar uma Mona Lisa hoje em dia, né? Você faz uma xerox colorida bem feita, tá ali. O que garante a autenticidade daquilo, né? Uma combinação de fatores, né? Então, o momento da criação daquela arte,
a técnica utilizada e um grupo de coisas, né? Artista. O artista envolvido. Então, é aquilo que dá valor para a Mona Lisa do museu e não dá valor para a Mona Lisa que você copiou na tua casa, né? E no passado, essas coisas todas nas artes, como é que você autentica hoje uma arte? Você confia numa pessoa muito esperta para dizer que foi realmente, né, aquele pintor que fez. No mundo que a gente começa a vivenciar agora, tudo isso vai estar na rede. Então, eu consigo ver daqui 30 anos, né, adquirir lá uma arte, né, nasci depois, não sei nem quem é Electra, comprei uma arte dela e eu consigo ver que em 2022, essa senhora, às 11h55, estava na Lapa, ela sentou com um namorado, eles tiveram uma epifania, ela fez uma foto louca e aquilo, sim, foi criado. Então, tem todo o registro. Então, acho que, simplificando, né, a NFT é essa tangibilização da propriedade no ambiente digital, que vale para tudo, né? Desde o casaco que a gente veste, a propriedade, né, física, até as artes, né? Isso dá uma liberdade de atuação muito grande, né? E permite que esse artista, né, diferente do autor de Mona Lisa, que hoje, se vender, não vai receber nada, né? Daqui 40, 50 anos, eu vou remunerar ainda de uma maneira percentual aquela epifania dela na Lapa, às 11h15, com o namorado ou com a namorada que criou aquilo. Total. Faz sentido? Faz total sentido. É louco? Nossa, é Muito. louco. Essa introdução foi muito boa e vocês tocaram em alguns pontos que o NFT e esses ativos digitais, eu acho que eles passam aí por vários conceitos que dão valor para isso. Que é um sentimento de pertencimento, de valorizar aquilo, seja uma arte, uma música, talvez de exclusividade, de fazer parte de um clube, de ter algo que é muito autêntico e valorizado e que não tem muitas ou quase nenhuma cópia no mundo. A gente vê alguns exemplos de NFT que são muito famosos, atrelados a jogos de futebol, clubes, coisas que juntam Sim. pessoas que têm uma marca, uma paixão, um propósito muito claro em comum. E tem também personagens que são muito famosos. A gente vê figurinha do Neymar na Copa agora valendo 9 mil. A 9 gente tava mil. falando disso. O macaco que ele comprou. Então, a gente entende que é uma comunidade que tem valores, personagens, valoriza coisas em comum, que vai também valorizar esses ativos que são as NFTs. Conta um pouco mais pra gente, como que isso se dá, esses desdobramentos, e até nas áreas que vocês acompanham e atuam mais diretamente. Certo. Tá, deixa eu raciocinar. Calma. Posso puxar Acho aqui? que Puxa. Posso até- puxar? Claro. Porque a gente tava... A gente fez algo... Antes de você chegar, a gente falou bastante do tema. Então, tá. a gente gastou, né? Moleque, a gente tava aqui, ó, só jogando conversa fora. Só jogando conversa atrás. Jéssica, já poderia podia ter ligado quase a que câmera, um áudio. O nosso bate-papo aqui. Eu acho que essa coisa de valorização, a gente falava antes, né? Tudo na vida, seja ela real ou virtual, ela tem um valor, né, definido com base em variáveis, né? A gente discutia aqui o que faz um apartamento de 200 metros quadrados no Itaim valer mais do que na Zona Leste de São Paulo, que vale menos do que em Nova York, que vale menos do que em Tóquio, né? É uma combinação de fatores, porque afinal o espaço físico é o mesmo, né? Você vai ter o mesmo espaço. Então, é a combinação de fatores que combinadas ali, faz um ativo valer mais ou menos, né? Essa mesma lógica se transfere para as NFTs, né? Então, quando você tem... E isso também se faz depara muito, muito claro no mercado financeiro, né? O que faz um negócio, um ativo subir ou descer? Depende das variáveis que estão ali, né? E as expectativas que estão atreladas, né? Então, quando você fala de um ativo, são muitas as variáveis que trabalham nessa valorização ou desvalorização deles, né? Seja o grupo a que pertence. Então, assim, eu tenho o mesmo apartamento de 200 metros quadrados, mas do lado mora o Neymar. Meu Deus, uma pessoa super importante, que para mim é super importante, que eu quero acessar, claro, automaticamente aquilo vai valer mais, né? Eu lancei um projeto cujo propósito é muito bacana, né? Cujo propósito é incluir muitas mulheres, cujo propósito é fazer uma coisa revolucionária. Cara, isso por si só pode ser um elemento para valorizar.
aquilo, né? Aí, do nada, uma pessoa super famosa adquire. Pô, ele tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo, cara. Então, isso aqui vai valorizar muito, né? Então, o valor, ele é uma combinação de variáveis e, muitas vezes, da própria reputação, da crença que você tem naquilo, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, da NFT como unificação ali das comunidades, né? Então, tem a NFT lá dos macaquinhos, que tem lá um grupo de pessoas, né? O que faz aquilo valer mais ou menos? Cara, o quanto vale acessar aquela comunidade, né? Então, assim, são várias as variáveis que combinam para que isso valorize ou desvalorize. A diferença de você conseguir observar isso numa NFT para a vida real é que na vida real é muito fácil essas variáveis, né? Então, o apartamento vale mais porque ele está numa capital, porque tem infraestrutura de transporte, porque a capital é muito bem habitada. E na NFT, quais são essas variáveis? Você tem que cavar mais para descobrir elas, era o que a gente falava, né? Então, peraí, esse projeto é o primeiro projeto brasileiro de inclusão das mulheres. Qual o potencial disso aqui ser muito, né, com perdão da palavra, fodástico, né? Pode? Não pode? Pode tudo. Qual a chance, né? Eu tava pra apostar nisso. Aí, de repente, chegou a Electra, que é a maior artista, e ela entrou pro movimento. Qual a chance disso valorizar? Então, as variáveis no caso da NFT, elas são menos observáveis se a gente comparar com o mundo real, né? Então, a lógica é a mesma. O que eu diria é a dificuldade de observar isso que é diferente, né? Que é algo que a gente está aprendendo, né? Essa comunidade, imagina se esse projeto que reúne mulheres acaba sendo a maior comunidade de mulheres do mundo. Quanto vale isso? Quanto vale você poder fazer uma ação da sua marca, Electra, dentro da maior comunidade de mulheres do mundo? Então, né? Então, são esses elementos que acabam elevando as valorizações, né? Sim, Concorda? Sim. Eu concordo. Super. Pode a gente discordar. Legal. Concordo com Não, legal, cada baita palavra. aula, né? Pô. E meninas, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente vê vários movimentos aí de empresas apostando em NFT. Tem o caso da Gucci, por exemplo, que lançou uma série de produtos digitais. Enfim, tem uma série de outras empresas, Boticário também, acho que você pode até falar melhor do que eu, Electra. Como que vocês enxergam esse movimento na pegada ali do empreendedorismo? Como que as marcas, elas podem usar o NFT a seu favor? Nossa, tem tanto jeito de usar a favor. Eu vou citar, inclusive, a Nike e a Adidas, né? Que essa semana saiu que eles já lucraram mais de 200 milhões de dólares com o NFT, colocando a sua marca dentro do NFT. Então, a gente vê o potencial que tem marcas como a Gucci, por exemplo, que está aí desde o ano passado. Eles criaram como se fosse uma lojinha em que você podia colocar o teu avatar lá e você mintava, né, uma roupa pro teu avatar. Então, ele criava outro NFT. Por exemplo, eu tenho um macaquinho, um Bored Ape. Eu vou lá na loja da Gucci virtual e meu macaquinho sai com a roupa da Gucci, sabe? E a Tiffany, esses dias, lançou uma parceria com os CryptoPunks, que você ia lá e conseguia comprar uma joia personalizada do teu CryptoPunk. Então, só se você tinha o CryptoPunk que você poderia ter aquela joia no mundo, sabe? Então, são várias... Tem tanta coisa que dá para ser feito, tem muita coisa mesmo. Eu recentemente fiz um trabalho com a Boticário e Eudora, e a ideia era lançar uma coleção de NFT das bocas das pessoas que colecionassem. Então, a pessoa comprava o NFT, ela ganhava uma ilustração Feita da própria por você. boca. Não, por mim não. Eu fiz toda a parte de direção artística, fiz a direção da propaganda, apareci na propaganda também. Então, foi um trabalho muito incrível, assim, que eu pude pegar uma parte bem legal ali, criativa dele. E a ideia era justamente essa, que as pessoas iam ter uma ilustração da própria boca que ia se tornar um NFT. Então, olha a infinidade de coisas, e as boquinhas lá eram ilustradas com as cores da coleção do batom, sabe? Então, tem muita coisa. Se a marca for criativa, é um universo, assim, muito amplo. Para explorar demais, né? Sim. Tem até o case do restaurante que eu comentei um pouco antes da gente gravar. Começar A oficialmente. gente começou oficialmente. Que é um restaurante, teve a sacada de... Não lembro o nome, depois eu deixo aqui na descrição deste vídeo, faço uma pesquisa, eu não lembro o nome. Mas
eles lançaram um card em NFT e aí só entra naquele restaurante quem tem esse card. Então, que é aquela sensação de exclusiva, a sensação de um clube. Do clube, uma Exatamente. comunidade. Conta um pouco, você que foi pioneira nesse movimento, o que você captou no olhar das suas fotos que fez ficar tão relevante ter uma comunidade ou ser algo muito único que as pessoas falassem, não, eu quero uma NFT da foto dela. E depois também, Simone, comenta um pouco mais como que você usa o que você compartilhou com a gente no seu negócio e vê isso gerando valor, comunidade, pertencimento. Olha, em relação às minhas fotografias, eu não sei te dizer o que chamou a atenção das pessoas, honestamente, mas eu sempre faço tudo com a melhor qualidade que eu posso, com muito amor, com muito carinho, mas eu acho que o que foi a minha virada de chave foi eu me colocar 100% dentro da comunidade do NFT. Viver aquilo 100%. Eu parei de fazer minhas fotos na vida real aqui para clientes e para outras pessoas, artistas que eu trabalhava, para focar 100% em como eu quero que seja o meu trabalho, como eu quero que sejam as minhas fotos, e não... Cara, tem um artista que ele quer que eu faça a capa dele, então eu tenho que fazer o gosto dele. Vou dar, lógico, o meu estilo, mas é o gosto dele. Então, no NFT, eu pude ver eu fazendo as minhas fotos do jeito que eu amo e sendo valorizado pelo jeito que eu amo fazer elas. Então, eu parei de fazer todo o resto, entrei 100% de cabeça no NFT, estudei muito, muito mesmo, assim. E foi reconhecida. Graças a Deus deu tudo certo, sabe? Foi tudo muito rápido, aconteceu tudo muito rápido, assim. Então, eu não sei se foi a junção do trabalho com a junção do amor pelo que eu tava fazendo, sabe? Mas deu tudo certo. Que bom, foi bem autêntico e criativo, né? É isso. Mas a Electra, ela tá sendo muito... Tá se contendo aí, porque... Tá sendo modesta? Não, tá sendo modesta. Reconheço o seu talento, porque foi... Obrigada. Eu sempre faço uma apuração prévia, uma pesquisa ali, e até me emocionei com o videozinho que você fez, porque o trabalho dela foi exposto na Times Square, então... Sim. Poxa. Exatamente. Eu acho que é sempre difícil para o artista, né, definir o que a gente vê. Talvez seja mais fácil a gente falar o que a gente vê. Isso está muito ligado àquele aspecto da valorização, né? Quando você compra um trabalho, né, ou quando você qualifica esse trabalho, muito mais do que aquilo que você está vendo, é a história que carrega, né? Hoje em dia, a gente não compra o produto por si só, né? A gente está muito interessado na história. Então, quando você vê um olhar perspicaz, uma história de dedicação, aqui, de novo, a artista não consegue expor o tamanho, né, dela própria, ela é uma das 100 fotógrafos mais importantes do mundo. Então, assim, quando você vê um trabalho desse, que traz o olhar, né, que tem uma história, uma pessoa que se dedicou àquilo, a mostrar aquela perspectiva... Cara, é justamente isso que faz com que aquilo seja único, né? É como a gente voltar na história da Mona Lisa, né? O que faz a Mona Lisa ter sido uma obra de arte? Ela é um retrato daquele tempo, né? Ela é um retrato do momento. Ela carrega uma história daquele artista, daquele momento, da interpretação de uma sociedade, né? Eu acho que é exatamente isso que as pessoas veem. Então, não só o trabalho, né? Tem uma crítica muito forte que quando a gente trabalha com web, a gente escuta milhões de vezes, né? Mas, gente, por que isso aqui vai ser uma arte? Foi um computadorzinho fazendo. Tipo assim, como é que um troço virtual vai valer mais que algo na vida real? É só tirar um print. É só tirar um print. Amigo, pensa o seguinte, na vida real também, o que faz uma bolsa igualzinha valer mais da Vuitton, sendo que é o mesmo material da 25 de março? O que faz? Porque elas são iguaizinhas. É a história que ela carrega. Então, no digital, também vale essa premissa. Entendeu? O que faz? Né? Tipo assim, mas por que eu vou ter um NFT da Electra, sendo que eu posso dar um print e ter igual? Você pode. Mas assim, olha só, você não está comprando a história. Quando eu tenho um NFT da Electra, eu estou comprando a história e eu estou dizendo que a propriedade ela serve para isso também, para você mostrar quem é você na sociedade. Né? Então, quando eu compro um ativo da Electra, eu estou dizendo eu apoio as mulheres empreendedoras e tudo mais. Por isso, eu estou comprando um original. Por isso que eu estou usando uma bolsa, né, daquele circuito todo.
E diferente da vida real, a gente sempre olha e fala, é verdadeiro ou não? Será que isso daí é rica ou não é? Será que é cool ou não é? Né? No digital você não tem dúvida, porque o dia que você entrar no meu painel virtual, no meu Instagram hoje, você vê a minha NFT, você está vendo o certificado, você está vendo que é da Ivy, ou seja, sim, eu comprei aquela história, eu não dei um print. E no digital você consegue revender depois, né? Se Exato. você tirar um print, você vai ficar lá com o seu print e É isso. É muito louco, né? Porque quando a gente faz o depara pro mundo físico, daí faz sentido. Sim. Porque as pessoas perguntam muito pra mim, por que eu vou comprar um tênis da Gucci no virtual? Amigo, hoje se você passa a sua vida inteira no offline, tá certo, né? Talvez não faça sentido. Mas se você passar uma parte da sua vida no digital e ter marcas, você tá passando uma mensagem. Quando você escolhe comprar uma coisa, você tá passando uma mensagem. E você vai ter que passar essa mensagem no virtual. Então vale a pena você comprar no virtual, porque afinal você vai passar essa mensagem virtual. E a gente estava até comentando antes que para as novas gerações faz cada vez mais sentido, né? Porque a nossa geração ainda tem uma referência do mundo offline. A gente não tinha tecnologia online desde cedo. Para essas crianças, não. A Simone estava comentando que a filha dela acha que tudo é touch. Que os quadros da casa são touch, ela quer interagir com tudo. Maravilhosa. Então, ela não viveu a era do não touch, a gente viveu. Total. Então, essa fronteira entre digital, virtual real, digital analógico, é cada vez mais híbrida e não existe para essas novas gerações, né? Não, eu até comentei no outro episódio, a galera vai lembrar, com a Cíntia e com a Ana, que o meu irmão, ele tem 14 anos. E conversar com ele sobre NFT, sobre metaverso, nossa, ai, que demais, animal. Ele que me ensina muito mais que, enfim. E é diferente pro meu pai, por exemplo, porque eu chego no meu pai, não, eu tenho uma história ótima isso? disso com a minha mãe. O dia que eu tava fazendo NFT há muito tempo e eu não tinha falado pra minha mãe. Eu não tinha falado pra minha mãe, não tinha falado pra ninguém, porque ninguém entendia, então eu fui fazendo do meu jeito e tal. E quando as minhas fotografias começaram a ser vendidas por valores muito maiores, assim, falei, vou falar pra minha mãe, eu tava muito feliz, tava emocionada e tal, vou chegar e explicar pra minha mãe. Aí eu cheguei e falei, mãe, tô fazendo NFT, é isso. Minha mãe ficou um tempo com uma cara de dúvida, ela achou que eu estava entrando pro UFC. E aí, até consegui explicar pra ela, mãe, não tem nada a ver com o UFC, eu tô no quarto o dia inteiro, quando que eu tô treinando pra lutar com alguém, sabe? Então, foi muito maravilhoso. E toda vez que eu falo de NFT, ela ainda... Trava. UFC, não é NFT. É outra sigla, é outra coisa, exatamente. Então, realmente, é muito... Pra gente já é difícil entender, né? Total. A gente é uma geração de transição, né? Exato. Então... Adorei esse conceito. É muito perfeito, né? Porque a gente conheceu antes, né, disso tudo. Tava lembrando aqui, de ontem a gente tava num evento falando disso, né? Tava lembrando pras meninas aqui o vídeo do Bill Gates, falando que a gente ia poder mandar foto nossa por mensagem, né? Sim. E todo mundo olhando e falando assim, meu Deus, o que é isso, né? Então, para gerações de transição, quando a gente fala de futurologia, é uma coisa mais complexa, né? Mas para quem tá imerso, né? Para essas crianças... Cara, é quase que nativo, né? Sim, então é uma coisa que você... que já nasce nisso. Não, com certeza. Tem um vídeo muito maravilhoso do Keanu Reeves, você já viu? Qual, esse vídeo? Em que ele tá contando em uma entrevista sobre o dia que ele foi na casa de uns amigos e tava os filhos lá, né, nessa reunião e tal. E eles começaram a contar sobre Matrix pra eles. E aí ele tava falando, tem o Neo, que é o cara que ele tá vivendo numa realidade paralela, né, uma realidade, ele falando como virtual e tal, e ele faz de tudo pra sair disso, luta contra isso e tal. E aí ele falou, e aí uma das crianças virou pra mim e falou assim, por quê? Por que ele tá se preocupando que ele tá preso numa realidade virtual? Aí ele falou que ele ficou parado, assim, em choque, tipo... E realmente é isso. As crianças, essa geração mais nova, o que eu sempre falo, eles não distinguem. Eles estão vivendo de qualquer maneira. Seja no virtual, seja no... A gente que tem essa coisa desse apego do vida real, preciso encontrar os meus amigos e tocar neles e etc. Eles não têm isso. Eles já nasceram com o celular na mão, sabe? Então, para essa geração, é uma coisa que dá para entender o porquê que é assim. Porque eles já nasceram com isso,
mostrando que é normal, entende? Então vai ser cada vez mais. E tem toda essa coisa também da gente pensar que o metaverso, ele pode levar pessoas que não conseguem sair de casa para um lugar, tipo assim, que ele nunca imaginou estar, sabe? Colocou o óculos ali e consegue visitar um lugar que na vida dele aquilo lá seria impossível. Ou então Entende? até para quem tem medo, né? Assim, por exemplo, a minha Sim. mãe, ela passou muito tempo com medo de dirigir. E aí, poxa, no metaverso, não seria muito mais fácil para ela ir visitando as ruas e entendendo como que funciona ali? Com certeza, e pronto, com sabe? certeza. Com E acho certeza. que tem um ponto também que os dilemas da vida, entre aspas, real, também vão estar no metaverso, né? Então, da mesma forma que se a gente busca na essência o que faz uma NFT valer muito, é o que faz uma obra de arte da Mona Lisa valer muito, todos os desafios que a gente tem de se socializar, de convivência, de regulamentação, de compra, de venda, Exatamente. que tá no mundo offline, vai estar no mundo online. E a gente vai aprendendo a lidar com esses dilemas, né? Do que vai trazer de positivo e do que vai trazer de desafio também para as novas gerações, para a gente que está se adaptando, né? Mas não é a tecnologia em si que tem agência em ser boa ou ruim, é o uso que a gente faz dela, não só individual, mas Exatamente. coletivo, né? Como que a gente Exatamente. se adapta. Mas só uma reflexão, assim, que você estava falando dos jovens, da questão da conexão, e eu vejo que tem muitos... Eu sou da área da educação, né? Eu vejo que tem muitos pais que ficam preocupados também. Ah, mas as crianças vão viver só nesse mundo virtual, não vai ter contato, não vai ter convivência, então, né? Acho que tem um ponto, foi perfeita a tua fala, que são esses paradigmas, né, que a gente tem. Então, o fato da gente conhecer o antes faz com que a gente tenha alguns paradigmas. O primeiro deles é assim, mas é o que você acabou de falar, mas meu filho vai viver só nesse mundo virtual? Vai ficar uma pessoa que vive no mundo virtual? E daí se ele optar por isso? É a pergunta da criança. E daí? Então, assim, pra gente é um problema, porque a gente falou da vida real e a gente instituiu que a criança que quiser viver a vida inteira no virtual tá errada. Mas quem disse isso? Né? A gente tem que lembrar que tem pessoas com deficiência que talvez tenham uma vida inteira de limitações. E o digital permite que ela viva sensações que fisicamente você não pode. Então, essa pessoa que tem dificuldade de se locomover, dificuldade de fazer essas coisas, ela vai ter, na verdade, uma melhoria, porque ela vai conseguir viver virtualmente as coisas que só seriam possíveis de viver na vida real. Então, eu acho que quando a gente quebra esse paradigma de esses nossos preconceitos com relação ao que é real, ao que não é e tudo mais, vem a liberdade. Então, assim, você vai tomar essa decisão, né? Tem outro paradigma que a gente quebrou recentemente. Antes a gente falava assim... tô no mercado de trabalho desde sei lá quando, né? Não vamos falar para não revelar a idade, mas... se você fizesse uma reunião... a maior parte das reuniões eram físicas até 4 anos atrás. Se você não aparecesse, era sempre muito complexo a pessoa que não estava fisicamente na reunião. Gente, 4 anos depois, ou né, pensando nesses 2, 3 anos de pandemia, é super normal fazer uma reunião híbrido. Então, quer dizer, era um paradigma nosso, de que se você não tivesse presencial, você não estava dando atenção ou aquilo não ia evoluir da maneira correta. A gente viveu 2 anos trancado em casa. Você pensar, a gente já foi essa pessoa do Matrix. Sim. A gente viveu 2 anos trancado em casa. E deu certo. Assim, é o melhor dos mundos? Cada um tá aí para julgar e fazer a sua análise. Mas fato é que existe escolha e foi possível manter. Então, eu acho que a gente entra numa era em que, quando você não tem essa visão de antes, nem esses paradigmas, né, esses preconceitos, a fluidez, ela vai ser muito maior. E aí vai ser muito sobre escolha, né? Eu vou querer continuar fazendo as reuniões. Gente, eu tô amando essa coisa de fazer reunião por call. Nossa, é incrível. Entendeu? Ao mesmo tempo que pra mim faz muito sentido sair se for pra dar um abraço pra gente tomar uma cerveja junto. Total. E tudo mais. Mas se for reunião, eu prefiro por call. Né? Então Sim. vai ser uma escolha. Uma coisa não proíbe a outra, né? Exato. Eu acho que as pessoas têm que entender isso. É muito 880 na cabeça das pessoas. Não, mas se eu aceitar o metaverso, a gente nunca mais vai se encontrar pessoalmente. Não é isso, entendeu? Não é isso. Você não tá assinando um contrato que te proíbe fazer outra coisa, sabe? Eu vi hoje uma foto da época em que... Eu não sei se era uma foto ou uma ilustração. Da época que começaram a surgir os carros, as pessoas fazendo protesto contra os carros.
tipo, daí várias charretes perto, assim. E eu achei isso... É exatamente isso, sabe? E quando teu pai nasceu já tinha carro e ele nunca pensou e falou, não posso carro, vou andar de charrete, sabe? Uma coisa assim. Então, eu acho que é isso. As pessoas não precisam, não são proibidas de fazer um ou outro, sabe? Eu acho que a tecnologia, ela tá aí justamente para ajudar, sabe? Então, eu acho que esse é o ponto que as pessoas precisam entender. E acho que ajudar e trazer também o olhar de novas profissões, porque a gente já falou aí de empreendedorismo e agora trazendo para o lado da pessoa que é carreirista, novas profissões vão surgir, já estão surgindo muito por conta ali da Web 3.0, do NFT, enfim. Contem um pouco o que vocês enxergam aí de futuro, sabe? O que a pessoa que ela é carreirista, independente da área, ela deve ficar de olho. Olha, fique de olho nisso porque é importante para você desenvolver a sua carreira. Nossa, sei falar um monte de coisa que tá precisando. Community Manager, ilustrador 3D, que mais que deve... Nossa, acho que eu até, assim, voltaria um ponto, porque, assim, toda vez que muda, né, que a gente tem uma evolução das relações, as profissões, elas são a tradução das necessidades humanas, Sim. né? Então, daquela uma fotografia recorte daquela época, né? Então, assim, tem profissões que, obviamente, estão relacionadas a temas que a gente vai ter sempre a preocupação. São eles de medicina, né? Essas Sim. preocupações e tudo mais. Mas a partir do momento que a gente muda essa forma, né, de se relacionar e vai evoluindo, cara, as profissões vão seguindo isso também, né? Então, um novo espectro se abre, né? Então, assim, se eu vou viver uma parte da vida no metaverso, então, assim, várias funções começam a surgir. Por exemplo, quando a Electra fala aqui community manager, as comunidades, né, é o mesmo gestor de clube na vida real, só que no metaverso, né, você vai ter que ter uma especialidade. Então, assim, eu acho que a gente, como empreendedor ou carreirista, você tem que estar muito atento a esses movimentos para você se posicionar bem frente a esses movimentos, né? Então, assim, o que vai acontecer? Porque também, ao passo que surgem novas profissões, outras morrem. Nossa, né? sim. Porque elas são mecanizadas. Então, pensem vocês na época que foi colocada a industrialização. Lembra do pânico? Mas não vai ter trabalho para ninguém. Bom, industrialização foi quando? Continua tendo trabalho para todo mundo, Exato. né? Então, assim, o metaverso chega, a realidade mais imersiva também. Então, assim, o que é que de novo vai surgir? E você está certa, né? Então, assim, desde de gestores de comunidade, né, de construtores dessa blockchain, hoje tem uma carência muito forte de profissionais nisso. Profissionais que saibam fazer smart contracts. Smart contracts. Enfim, tudo relacionado a blockchain está muito em falta hoje, sabe? Então, são profissões que eu ficaria de olho, assim, principalmente community manager. É o que mais está em falta, é o que mais a gente não acha. A gente ficou quase uns 6, 7 meses na IVE para tentar achar, procurando todos os dias, sabe? Falta artista também, tá? Falta artista também. Ela não vai falar, mas assim, a gente passou... antes da gente conseguir chegar até ela, a gente passou um perrengue danado, procurando artistas que entendessem desse universo. A Cíntia comentou. Pois é. Então, assim, muitas mulheres ali fenomenais, artistas, né, homens não binários, enfim, todo mundo ali muito focado no offline, uma dificuldade imensa, entendeu? Então, tudo isso que está surgindo tem carência de profissionais certificados. Então, para o carreirista, né, e para nós todos aqui, é um olhar sempre muito atento a tudo que está acontecendo, o que está faltando, e como eu me programo para isso. Claro que não vai ficar fácil, né? Porque se você teve dificuldade para explicar para tua mãe Sim. que NFT, eu sou formada em relações internacionais, minha mãe nunca entendeu o que eu fiz da vida, entendeu? Então, assim, eu só digo pro carreirista que também vai ser difícil explicar, né, para os pais que se orgulham tanto da nossa escolha profissional, né, o que está fazendo da vida. Mas muitas oportunidades surgem, né? Eu Demais. só queria
pegar esse gancho rapidinho, vocês têm a IVE, que é uma organização que quer aumentar a representatividade justamente na Web 3.0. E tem vários papéis aí que precisam ser ocupados. Quais são os desafios e oportunidades que vocês enxergam para que mulheres e outros grupos, que às vezes não são tão predominantes assim em tecnologia, no mercado financeiro, estejam mais presentes para ocupar esses lugares e fazer do metaverso mais representativo, mais diverso, mais inclusivo, né, para todo mundo? Eu acho que o maior desafio de qualquer inclusão é educacional, né? Então, por exemplo, a gente acabou de falar aqui dos papéis que estão faltando no metaverso. Mas tá bom, você quer ser community manager, você vai fazer o quê? Né? Onde que eu me educo? Onde é que eu aprendo? Né? Então, o educacional acaba sendo sempre um desafio. E é muito por isso que a gente fundou a IVE. Né? Quando a gente montou esse negócio, a gente falou assim, cara, a gente quer mudar a história. Só que a gente não quer mudar daqui a 20 anos, porque daqui a 20 anos minha filha vai estar... Não quero que ela passe pelo perrengue que eu passei, que foi ser a única mulher no conselho, a única... Cara, não quero que ela viva isso. Então, vamos começar a mudar essa história agora. Mas se a gente quer mudar essa história, não dá para eu virar para você e falar assim, escuta, o que você está fazendo hoje? Entra no metaverso agora. Compra NFT ou eu vou aí na tua casa te pegar. Não, né? Eu tenho que te introduzir para esse universo. É aí que o pilar educacional é muito forte. Daí, o pilar educacional na IVE ser o principal, entendeu? Então, se eu quero gerar inclusão, eu passo por conhecimento, né? A Ana fala Ana Laura, que é nossa sócia também, ela fala uma coisa muito legal de inclusão. Ela fala assim, para você promover, né, que as pessoas participem de alguma coisa, elas precisam de conhecimento e elas precisam de liberdade financeira para fazer algumas escolhas, né? Porque senão você pode até ter o conhecimento, mas você talvez não tenha a ferramenta toda ali, a liberdade para fazer essas escolhas. Então, é um pouco disso que a gente vem trabalhando, né? Educacional, né? Como é que você faz dinheiro? O educacional leva você a fazer dinheiro de alguma forma nesse universo, nessas relações que estão mudando, e a partir daí a coisa toda vai funcionando. Concorda? Sim, concordo. E pra gente, a nossa intenção é que tenha cada vez mais mulheres, e se a gente não for ensinar elas, quem vai, sabe? Então, a nossa ideia é justamente essa. A gente precisa acelerar o passo das mulheres nisso, para que não seja tão diferente essa porcentagem entre homens e mulheres. E acho que o mais legal da IVE, assim, é que é um projeto para ajudar as mulheres, mas nós não estamos excluindo os homens. A gente quer que eles façam parte. A gente precisa da ajuda deles, entendeu? Então, eu acho que a IVE é um projeto tão bonito por causa disso, porque é todo mundo, né? O próprio IVE, everyone, né? Então, a nossa ideia é realmente juntar todo mundo para que a gente consiga ajudar as mulheres naquilo que está faltando para elas. Então, eu acho que... E se a gente quer cada vez mais mulheres, a gente precisa ajudar a educar elas nesse sentido para poder estar ali junto com a gente, né? Formando esse time gigantesco junto com a gente. Esse ponto da inclusão, acho que só fazendo um adendo aqui, é muito importante que a Lívia está colocando aqui, porque é sobre incluir, né? Então, é sobre trazer para dentro desse universo e fazer parte. Quando a gente vê uma parcela, né, seja uma minoria, que né, às vezes é maioria, mas naquele contexto é minoritário, e a gente quer trazer para o contexto maior, é justamente sobre isso, sobre incluir, não sobre criar um grupo paralelo. Não, somos nós contra eles. Não é competição, né? Nem um pouco. O que a gente quer é que daqui 20 anos não tenha as lutas que a gente tem hoje. Seja de mulheres por buscar espaço, seja da comunidade preta para buscar representação, seja de tudo isso. Por isso é um projeto realmente que trata desse tema que é mais óbvio, né? Eu falo que a inclusão de gênero é mais óbvia, é mais ridícula, né? Até pra gente falar assim, cara, não acredito que não tem, né? As mulheres representam mais de 50% da força produtiva do país, né? Elas estarem tomando decisões de capital em menor percentual nos assusta, porque elas fazem mais de metade da produção do Brasil, só que elas decidem financeiramente 23%, né? E em NFT 4%. Então, assim... É isso que a gente quer promover, mas de maneira nenhuma segregar.
Então, é muito importante esse papel do homem. E aí, uma vez mais, o nosso projeto Serive, que é um acrônimo aí de everyone, né? E, ao mesmo tempo, traz a conotação de Eva, a primeira. Então, como é que a gente faz um negócio melhor, né? E não Total. competidor. Bem colocado o ponto. É exatamente isso, porque a gente não quer fazer igual o que foi feito lá atrás, né? Que é deixar as mulheres para trás e os homens avançarem. A gente quer realmente uma mudança. E nessa mudança a gente começa por incluir exatamente todo mundo, sabe? Então eu acho que esse é o ponto. Tem muitos homens que falam, mas será que eu posso fazer parte do projeto? É óbvio que pode. Óbvio, É óbvio que pode. Tem essa procura? Tem Sim. Tem. E aí, às vezes, ficam com um pouco de receio. Eu acho que aqui não é o meu lugar, porque das mulheres e tal. E não é isso. A gente quer que faça parte. É igualdade, né? Exatamente. A gente tá ali para ajudar as mulheres, mas a gente precisa da ajuda deles. Eles são a maioria, né? Então... É uma visão de causa que não é pra inverter. Ah, tá bom, agora exatamente. são só Inverter 4. exclusão, É só inverter a exclusão, gente. Estamos tudo aqui unidos para inverter. Não é essa a proposta. A proposta é como é que a gente constrói uma sociedade melhor, né? E a sociedade melhor, ela passa por ter essa diversidade em todas as searas, né? Então, assim, é discrepante, sim, ter a mão de obra sendo realizada, metade da produção ser feita por mulheres e não ter mulheres. Assim como também é discrepante ter metade da força produtiva do Brasil sendo feita por pessoas pretas e não ter a mesma parcela na comunidade de decisão. Então, quando a gente considera tudo isso, é nossa obrigação buscar cenários melhores, né? É isso que a gente quer. Com certeza. Demais. E meninas, chegando no final da nossa entrevista, Nossa, passou muito rápido. Muito. E eu tô ultrapassando, a gente tá ultrapassando aqui o tempo. Deus. Jéssica me avisou ali já faz um tempão. Mas vamos para a última pergunta para a gente fechar. É uma pergunta meio que chave, a gente tem feito para todas as entrevistadas, que são dicas, assim. O que vocês deixam de lição? Dica de livro, dica de filme, dica de série, dica de viagem, não sei. Alguma dica aqui que cause impacto na nossa audiência. Nossa, Meu Deus. Eu deveria ter mandado Gente, roteirinho, né? Essa pergunta é mais difícil. É aquela final de entrevista, um filme, um livro, um sonho. Eu vou tentar distrair vocês enquanto ela pensa. Eu acho que hoje a gente consome conteúdo de uma maneira muito fácil, né? Então fica até difícil você falar assim, um filme, porque, cara, a gente tá o tempo inteiro consumindo 10, 20 coisas ao mesmo tempo. Mas acho que o que eu diria é esteja aberto a entender esses temas novos, porque assim como a gente é a tal da geração de transição, a gente às vezes se limita, a gente coloca limites, né? Não, o NFT não é pra mim, né? Cara, quem disse, né? Não, mas esse assunto de techno não é pra mim, né? Então, eu acho que até mais do que uma dica de um conteúdo específico, eu daria nesse sentido de não seja limitante. Hoje a gente está na era do aprendizado mútuo, do aprendizado colegiado. Não existe limites nem paradigmas. Então, assim, tecnologicamente, tudo isso é para todo mundo, né? Assim como tudo que você acha que não é para você, também é para você. Ou seja, a gente tem acesso a absolutamente tudo. Então, busque usar esse acesso que a gente tem, tão amplo à informação, para te tornar capacitado naquilo que você quer, né? Eu tenho feito muito uso, para fechar aqui, de conteúdos, né, assim, não óbvios, né? E tem ajudado bastante, né? A gente falava aqui sobre os caminhos, né, que a gente vai seguir. Acho que a própria Netflix tem trazido aquela que não fala do livro, fala das séries. Mas acho que os próprios casas de streaming e tudo mais têm trazido os debates bons para a gente assistir, né? Seja nos temas que a gente gosta aqui, que é de tecnologia, metaverso e tudo mais, seja nos temas humanos, né? Acho que talvez eu citasse um que eu vi agora recentemente, que é acho que chama E Se, né? E ele conversa muito com o que a gente falou aqui no início da nossa conversa, né? A menina, ela chega num momento da vida dela que ela engravida, né? Como
Como seria se? É muito bobinho, tá? Mas eu acho que pra mim foi muito legal ver, porque ela chega naquele momento da gravidez, e por acaso eu tô vivendo essa coisa de maternidade e tal, não sei o quê, e ela engravida. E a partir dali, a história se divide em 2 caminhos. O que ela seria se ela tivesse descoberto a gravidez, estivesse grávida, e o que ela seria se ela não tivesse grávida. E assim, a história se desenrola, não quero dar spoiler e tudo mais, mas a grande sacada desse tema é que, assim, não existe certo e errado, entendeu? Depois você vai entendendo que os caminhos, todos eles fizeram sentido, né? Então, é muito mais sobre você, né, tomar ali algumas decisões, mas também não se pressionar, né? Essa liberdade que a gente vive hoje, ela dá essa possibilidade, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, eu daria essa, porque me abriu tanto caminho de dizer que às vezes a gente se cobra tanto do caminho certo. Eu adorei também, né? assisti, adorei. É bobo, né? Mas a mensagem é tão boa. É tipo sessão da tarde, mas a mensagem realmente é... No final você fala, tipo, caramba, sabe? Uma coisa que a gente, às vezes, nunca para pra pensar. E o filme deu realmente essa divisão, assim, mostrando as 2 partes da vida dela. E faz a gente pensar mesmo, faz. E isso conversa com o que a gente tava falando, né? De tipo assim, mas pô, a pessoa vai viver só no metaverso? E daí? Cara, você viu que tem vida das 2 formas, né? Por que a gente se cobra tanto, né? Ou julga tanto, né? Tem tantos certos, né? Tem tantos certos. Não sei, fiquei com isso perfeito, na cabeça. Não, realmente esse filme é muito bom. Muito bom mesmo, adorei. E eu acho que... Coloca na listinha. Coloca na lista. E eu vou, na verdade, indicar o Instagram da Ivy, tá? Boa. Porque a gente tá fazendo tanto conteúdo legal para ensinar as pessoas sobre cripto, sobre NFT, sobre carteira, sobre investimento. Então, eu gostaria muito de indicar o Instagram da Ivy por isso, para quem quiser aprender mais sobre NFT, para quem quiser saber mais sobre o que a gente está fazendo para lançar os nossos NFTs. Então, eu acho que vale muito a pena entrar lá no Instagram e dar uma olhada, que tem muito conteúdo legal. E é um super safe space, né? Pra mulherada. Sim. Que às vezes a gente fica com vergonha, né? Não quero participar de um negócio que fala uma sigla que eu não entendo. Lá a gente fala bobagem, tá todo mundo junto, então... Exatamente. Meninas, muito obrigada. Pessoal, audiência, obrigada mais uma vez. E contem aqui o que vocês acharam deste episódio. Queremos saber a sua opinião. Tchau. Valeu, gente. Valeu. Obrigada, gente. Foi?